Olha, o doutor Ted Anderson tá aí, tá na linha conosco? Tá conosco, vamos bater um papo com o doutor Ted Anderson, ele que é advogado especializado em direito eleitoral e também conhece muito bem como é que funciona essa questão tributária, essa questão de repasse. E constitucional E também. constitucional, né? Aí para os municípios, é importante até para a gente esclarecer aqui a população com relação a esse movimento. Doutor Ted Anderson, muito boa tarde. Saudações, sucesso. Então, Ted, boa tarde, muito obrigada, Daniela Bandeira aqui, Edivaldo Oliveira. A gente tem visto aí a movimentação é nacional, um ato sem FPM, na verdade, desculpa, sem FPM não dá. E os prefeitos aqui de São Luís, aqui do Maranhão, eles em coletiva de imprensa decidiram, então, anunciaram aí que no dia 30 de agosto eles vão parar as atividades em protesto, para chamar a atenção do governo federal. Doutor Ted, em relação a essa situação, é legal? De que forma a gente pode avaliar? O senhor pode avaliar, então, essa movimentação dos prefeitos do Maranhão? Saudações, boa tarde a todos, Edivaldo, Daniela Bandeira. A primeira questão que se precisa analisar é tentar separar o que é um discurso político do que é uma atuação jurídica. Como é que eu vou explicar para os senhores? Vou explicar da seguinte forma. Se eles estiverem usando esse nome, paralisação ou greve, e efetivamente apenas de forma simbólica, ou seja, a estrutura do município continua funcionando normalmente, então esse é um discurso político, não há problema nenhum. No entanto, se eles estiverem utilizando essa expressão e juridicamente estiverem agindo assim, ou seja, não exercendo o seu munus público, que é o exercício da gestão executiva municipal, ou seja, ser prefeito, está no município e não exercer o cargo de prefeito. Vamos lembrar que se ele sair do município, assume o vice, mas se ele estiver dentro do município e não exercer o seu cargo de prefeito, ele deverá e poderá ser impeachmentado. Podem acontecer ações civis públicas contra ele e também ações com relação às câmaras municipais de impeachment, porque o município, a estrutura, nós já falamos disso, da estrutura de direito eleitoral e constitucional, o município, o Estado e a União Federal não pode jamais ficar acéfala, sem gestão. Então, isso aí, quem teve essa ideia de usar essa expressão, greve ou paralisação, foi muito infeliz. Efetivamente, se percebe que não entende nada de direito constitucional ou de direito eleitoral. Agora, doutor, exatamente, porque um questionamento que se faz, de que maneira, né, que se vai fazer, se realizar esse movimento que está sendo chamado de grevista? Como é que vai ser? Os serviços vão parar por um dia? E como é que fica, né? E do ponto de vista legal, o que o senhor poderia nos dizer? Se houver paralisação dos serviços em decorrência do mandamento deste Poder Executivo, além dele sofrer um impeachment e ação civil pública com relação a ele, afastamento, ele também sofrerá ações de natureza administrativa e ações de natureza criminal, porque efetivamente o Estado não pode parar. O Estado é essencial. Questões de saúde, questões de educação, e etc. Esse serviço de prestação, ele é absolutamente essencial. Então, vamos lembrar que a Constituição já prevê, já proíbe greve de determinados setores. E, nesse caso, não precisa nem se dizer. O Constituinte originário, ele não disse, porque o poder de gestão executiva, seja a prefeitura, seja o Estado, seja o município, ele jamais pode parar. Então, assim, é uma anomalia, é um erro grave essa ideia. Assim, quem teve essa ideia, efetivamente, foi muito infeliz usando essas expressões. Vamos lembrar, também eu queria adentrar um pouco mais nessa matéria, que a diminuição do FPM se deu principalmente com relação à diminuição da população, o crescimento populacional e a divisão, efetivamente, desses valores de repasse. O problema mais grave que se apresenta é o seguinte, é com relação à reforma tributária. A reforma tributária vai diminuir ainda mais o FPM. Isso que está acontecendo aqui é só um prelúdio de tempos muito piores que acontecerão e efetivamente essa gestão desse conselho administrativo, tributário, designado pelo governo federal, esse foi muito pior. Essa ideia foi ruim. Eu acho que eles estão batendo no lugar errado. Eles deveriam pressionar o poder
Bom, doutor Ted, ainda com relação a essa questão tributária, né? O senhor citou aí a questão da reforma tributária, que está prestes a ser levada aí que está sendo já, está no processo aí de votação, de discussão aí no âmbito do Congresso Nacional. Mas nós tivemos também agora recentemente a questão do censo demográfico 2023, que também apresentou, né, uma redução no número de habitantes dos municípios, o que representa também uma queda no repasse. Repasses aí para os municípios. Bom, me parece que é um contexto realmente complexo e que requer uma certa prudência também na hora de adotar algumas medidas. Me parece que eu também vejo assim uma pressão assim meio que desproporcional no momento em que deve-se buscar, né, saídas de ponto de vista mais, digamos assim, mais brandas, do ponto de vista da relação mesmo aí dos poderes, né? Eu quero até acrescentar aqui um ponto, porque assim, o movimento já foi anunciado, já foi, alguns prefeitos já disseram, inclusive, que não vão aderir ao movimento, mas a população que se sentir lesada, porque vai atingir diretamente os serviços, né, se for realmente uma greve aí, em relação a parar a prefeitura. Como é que fica, então, a situação da população? Ela pode, de alguma forma, entrar com uma ação, ela se sentir lesada, de alguma forma, ela pode recorrer a alguma coisa, ela pode entrar com uma ação, não é isso? Daniela, havendo qualquer tipo de paralisação no serviço da prefeitura, eu reputo que é um despreparo, uma falta assim, de conhecimento técnico muito grande. Eu não acredito que vai acontecer isso. O que eu imagino e o que eles devem fazer é se deslocarem do seu município, saírem do município, vão todo mundo para Brasília e os vices assumem e os serviços municipais devem continuar normalmente. Agora, eles estando no município, determinando uma ordem inconstitucional, que é essa da paralisação do serviço sem motivo, pela própria administração, é um caso absolutamente extremo. Não há nenhum precedente na história da organização da teoria do Estado e, efetivamente, se o fizerem, aqueles que tomarem essa medida devem ser responsabilizados e serão por toda a população, qualquer indivíduo que se sentir ofendido e também por obrigação pelo Ministério Público e pela Câmara de Vereadores, que deve pedir o afastamento, além das responsabilidades criminais e administrativas desse gestor público. Agora, doutor Ted, agora há também uma questão de... Eu vi até uma crítica ontem do deputado Cláudio Cunha, né, que inclusive a esposa dele é prefeita lá de Serrano, se não me engano, e ele fazendo uma crítica em relação à questão da realização da paralisação, né, dos prefeitos, e fazendo uma crítica à FAMEM, e falando que os prefeitos precisam, né, diante da crise, buscarem alternativas aí para tentar, digamos assim, que encontrar uma solução, né, para essa queda de recursos. Bom, como é que o senhor vê essa questão aí? O senhor acredita que é apenas um discurso político ou de fato há recursos muito bem geridos aí pelos municípios, tem condições, inclusive, de minimizar esses impactos aí nos municípios? Vamos lá. Eu acho que foi natural essa perda do SPM, ela aconteceu por conta do texto, ela vai ser muito mais dramática e drástica, ainda depois da aprovação da reforma tributária, mas, no entanto, é verdade que os municípios e os prefeitos devem se organizar e o primeiro poder, aqueles que precisam procurar e pressionar, é o poder legislativo. Esse sim, esse é o poder que poderá criar um novo arcabouço, primeiro revendo o que vai estar proposto na reforma tributária, e aí, nesse caso, os senadores precisam ser pressionados para tanto, assim como analisar outros modelos de distribuição que podem passar a partir da Câmara Municipal, da Câmara Federal. Então, assim, é necessário que haja um diálogo, mas eu acho que o primeiro poder a ser consultado, que é o poder superior no Estado de Direito, vamos lembrar que o poder, se existe um poder que é superior a partir da teoria da separação de poderes, de Montesquieu aplicado ao Estado Democrático de Direito, é o poder legislativo. O poder de legislar, ele é absoluto, ele não pode ter arestas. Não é o poder judiciário e nem é o poder executivo. O poder legislativo é o maior poder no Estado de Direito. Valeu. Doutor Ted, muito obrigado mais uma vez pela colaboração aqui no nosso programa, né, para fazer esses esclarecimentos, tá bom? Muito obrigada, Ted. Uma boa tarde. Beleza.